Símbolos ocultos em logotipos corporativos. Referências em filmes de Hollywood e até mesmo videoclipes de artistas famosos têm sido interpretados como sinais da influência de uma sociedade secreta fundada no século XVIII. Mas será que esses fatores seriam apenas coincidências ou há algo mais obscuro que a grande massa desconhece? Desde políticos poderosos até celebridades da música e do cinema, pessoas influentes a nível global já foram acusadas de ter ligações com os Illuminati. Mas até que ponto essas conexões seriam reais? Será que figuras públicas como Beyoncé, Jay-Z ou mesmo líderes mundiais poderiam estar secretamente alinhados com esta sociedade secreta? Hoje o canal Fatos te explica de onde surgiu os Illuminati e quais as relações desta sociedade secreta com a ascensão de algumas celebridades e lideranças globais. Vamos investigar juntos se o verdadeiro poder mundial poderia de fato estar nas mãos dos Illuminati, a ponto de refletirmos sobre as conexões do grupo com o assassinato de John F. Kennedy e de outros acontecimentos históricos, como a chegada do homem à Lua. A Ordem dos Iluminados. A Ordem dos Iluminados ou Illuminati foi de fato uma sociedade secreta formada na Baviera, hoje parte da Alemanha contemporânea, que existiu entre 1776 a 1785. E segundo uma reportagem da BBC sobre o tema, seus membros originalmente se referiam a si próprios como perfectibilistas. O grupo foi inspirado pelos ideais do iluminismo e fundado pelo professor de direito canônico Adam Weishaupt. Ele queria promover a educação de razão e filantropia e se opor à superstição e à influência religiosa na sociedade. Acredita-se que a primeira reunião dos Illuminati da Baviera ocorreu em uma floresta em 1º de maio de 1776. Nos limites da universidade onde Adam ministrava suas aulas de direito. Lá, 5 homens estabeleceram as regras que orientariam a ordem secreta. Com o tempo, os objetivos do grupo se concentraram em influenciar decisões políticas e mudar instituições como a monarquia e a igreja. O objetivo desta sociedade secreta, inspirada nos ideais do iluminismo e na estrutura da maçonaria, era acabar com o obscurantismo e com a forte influência que, na época, a Igreja Católica exercia sobre a esfera política. O grupo pretendia se infiltrar em lojas maçônicas, sociedades e bibliotecas e propagar ideias iluministas. Dessa forma, inspirado pelos maçons e filósofos do iluminismo francês, o criador dos Illuminati acreditava que a sociedade não deveria mais ser ditada pelas virtudes religiosas. Em vez disso, queria criar um estado de liberdade e igualdade moral a partir do qual o conhecimento não fosse limitado por dogmas. No entanto, o conservadorismo religioso e político dominava a Baviera naquele momento. E o assunto era tabu na universidade controlada pelos jesuítas, onde Adam era professor. Assim, depois de inicialmente escolher a dedo seus 5 estudantes mais talentosos para se juntar a ele, Adam viu sua congregação crescer rapidamente. Seus integrantes passaram a difundir seus ideais iluministas a partir de ensinamentos radicais e, ao mesmo tempo, criaram uma elaborada rede de informantes que relatavam o comportamento de autoridades estatais e religiosas. Por trás disso havia o esforço de reunir uma série de informações que os Illuminati poderiam explorar em seus ensinamentos. Assim, com a ajuda do diplomata alemão barão Adolf Franz Friedrich, que ajudou a recrutar maçons à causa dos Illuminati, o grupo clandestino ganhou mais de 2.000 membros em toda a Baviera e se estendeu até a França, Hungria, Itália e Polônia, entre outros locais. Segundo a revista Galileu, a sociedade secreta chegou a ter 3.000 adeptos, entre eles Goethe e Mozart. No entanto, depois que o príncipe Karl Theodor chegou ao poder no estado de Baviera, a Ordem dos Illuminati, assim como outras sociedades secretas, foi declarada ilegal, sendo consenso histórico que a primeira organização dos Illuminati foi dissolvida em 1785. Porém, muitas pessoas acreditam que o grupo continuou operando na clandestinidade,
E segundo essa teoria, os Illuminati seriam um grupo denominado de a Nova Ordem Mundial, que seria formada por empresários, celebridades, políticos e outras personalidades públicas, todas com alto poder aquisitivo. Nesse sentido, além de riqueza e poder, o grupo também estaria por trás de grandes eventos históricos, como a Revolução Francesa, Americana e Russa, além de assassinatos de líderes importantes como John F. Kennedy e até mesmo influências na pandemia mundial. A Nova Ordem Mundial. Há dois significados para a expressão Nova Ordem Mundial. Um deles se refere ao período histórico iniciado depois do fim da Guerra Fria. No entanto, a expressão já havia sido ventilada por políticos como o americano Woodrow Wilson, o 28º presidente dos Estados Unidos, que governou entre 1913 e 21, e o britânico Winston Churchill, que serviu como primeiro-ministro do Reino Unido de 1940 a 45, embora não tenha ficado conhecida nesse período. Segundo reportagem do The New York Times, quem começou a difundir a expressão foi o então presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush, em 1990. Em agosto daquele ano, o pai de Bush, que também presidiu os Estados Unidos, em uma entrevista coletiva sobre a crise no Golfo Pérsico, declarou: "Ao olhar para os países que estão participando aqui agora, acho que temos uma chance de uma nova ordem mundial." Posteriormente, o então presidente dos Estados Unidos, que presidiu de 1989 a 93, usou novamente a expressão em um discurso da ONU, onde afirmou: "Está nas nossas mãos deixar essas máquinas obscuras para trás, na idade das trevas a que pertencem, e avançar para coroar um movimento histórico em direção a uma nova ordem mundial e uma longa era de paz." Outro ponto que possivelmente contribuiu para que a expressão fosse difundida, publicou o New York Times, foi o fato do presidente da União Soviética também ter usado o termo em uma conferência no Kremlin em abril de 1990. Ele disse o seguinte: "Estamos apenas no início do processo de formação de uma nova ordem mundial." Essas lideranças trouxeram à tona a expressão Nova Ordem Mundial. Porém, uma das obras que fez o termo Nova Ordem Mundial ser relacionado a uma teoria de conspiração foi a publicação do livro Ninguém se Atreve a Chamar Isso de Conspiração, do americano Gary Allen, de 1972. Allen era membro da John Birch Society, organização de extrema-direita racista e ferrenhamente anticomunista fundada em 1959 nos Estados Unidos. Em seu livro, de acordo com o site Opera Mundi, ele expôs uma teoria conspiratória de que o movimento ambientalista, o movimento pacifista, o da liberação feminina, a maioria da mídia, o comunismo soviético internacional e as Nações Unidas estavam todos confabulados com os Rockefellers, que buscavam controlar o mundo por meio do Conselho de Relações Exteriores. Assim, com o passar dos anos, a teoria foi ganhando novos contornos. E segundo o site norte-americano Vice, ela já esteve ligada a todos os tipos de horrores distópicos, incluindo programas de despovoamento forçado, uma classe governante secreta de répteis e globalistas de elite, em uma missão satânica para trazer o fim dos tempos. Como informado pela revista Galileu, a Nova Ordem Mundial é uma superconspiração, segundo o cientista político norte-americano Michael Barkun, que fala sobre uma hierarquia de conspirações. Além das super, há conspirações eventuais, ligadas a eventos específicos como os atentados de 11 de setembro, e as sistêmicas, em que um sistema inteiro, militares, políticos e cientistas, estaria envolvido. Teorias da Nova Ordem Mundial alegam que os eventos do passado e do presente devem ser compreendidos como resultado dos esforços de um grupo imensamente poderoso, mas secreto, para controlar o mundo, afirmou Barkun à revista Galileu. Ainda como explica a revista, dependendo do objetivo dos conspiracionistas, esse grupo superpoderoso pode ser formado por diferentes pessoas, como judeus, comunistas, banqueiros, vaticanos, maçons, ONU e até alienígenas. Princípio discórdia. Segundo David Branwell, estudiosos sobre o mito dos Illuminati,
a era da contracultura, do LSD e do interesse na filosofia oriental, foi a maior responsável pela reencarnação moderna e totalmente não embasada da sociedade secreta Illuminati. Tudo começou em 1967, em meio ao chamado Verão do Amor, durante o fenômeno do movimento hippie nos Estados Unidos, quando apareceu uma pequena publicação impressa chamada Principia Discordia. Wilson e um dos autores do Principia Discordia, Carey Thornley, decidiram que o mundo estava ficando muito autoritário, rígido, fechado e controlado. Eles acreditavam que, para trazer o caos de volta à sociedade e sacudir o estado comum das coisas, a melhor forma e ação para isso era simplesmente espalhar a desinformação. Isso mesmo, disseminar desinformação através de todos os portais, através da contracultura, da imprensa tradicional ou de qualquer outro meio de comunicação. Assim, os autores começaram a contar histórias sobre os Illuminati. A publicação acabou se tornando uma curiosidade da contracultura e também um dos princípios da desobediência civil, que consistia em espalhar boatos, cujo objetivo seria causar alguma mudança na visão de mundo da sociedade da época, ao forçar as pessoas a se questionarem sobre os parâmetros da realidade envolvente. Robert Anton Wilson, na década de 70, trabalhava para a revista masculina Playboy. Ele e um colega começaram neste período a enviar cartas falsas de leitores sobre o segredo de uma organização de elite chamada Illuminati. Em seguida, eles enviavam mais cartas para contradizer as que haviam acabado de escrever. Segundo Bramwell, o conceito por trás disso é que, se você fornecer suficientes pontos de vista contrários sobre uma história teoricamente, a população vai olhar para essas coisas e se perguntar: posso mesmo confiar na maneira como uma informação é apresentada a mim? Nesse sentido, a intenção destas provocações consistia em uma forma idealista de fazer as pessoas acordarem para as realidades estabelecidas no senso comum. Posteriormente, Wilson e outro jornalista da Playboy escreveram os livros Trilogia Illuminatus, que atribuía grandes casos suspeitos da época, como o assassinato do então presidente americano, aos Illuminati. Foi através desses livros que a organização secreta ganhou mais força e poder nas mentes das massas. Hoje, a existência dos Illuminati é uma das teorias mais conhecidas e até mesmo celebridades como Jay-Z e Beyoncé fizeram um símbolo do grupo com as mãos em shows. Daí surgiram questionamentos de relação do sucesso mundial de Beyoncé com a sua participação na seita. Queen Bee, líder dos Illuminati? Segundo os defensores dessa teoria, Beyoncé teria se associado aos Illuminati no final de 1990, quando começou um relacionamento com Jay-Z. O rapper que teria lançado a cantora seria um membro do grupo formado exclusivamente pela elite política e intelectual que domina o mundo até os dias atuais. Outro indício do vínculo do casal com a sociedade secreta seria o fato da gravadora ser representada pelo símbolo do triângulo, associado também ao símbolo dos Illuminati. Segundo a revista Rolling Stone, que escreveu sobre teorias da conspiração relacionadas a alguns famosos, 2 mortes também estariam ligadas a Queen Bee, como Beyoncé é conhecida. A cantora de R&B, Aaliyah, morta em 2011 em um acidente de avião, teria sido assassinada por ter tentado romper ligações com os Illuminati. E assim, Beyoncé a teria substituído. Outro indício de que Beyoncé estaria envolvida com a seita é a própria filha Blue Ivy Carter. Segundo teóricos da conspiração, a cantora teria se casado com Jay-Z para tornar-se a primeira-dama Illuminati e assim se tornou o ícone mundial que conhecemos. Os clipes de Beyoncé, sempre carregados de simbolismo, também são observados como pistas da vida dupla que a cantora levaria. Porém, além da diva do pop e do seu companheiro Jay-Z, outros artistas também são suspeitos de serem membros da comunidade Illuminati. É o caso de Whitney Houston, Justin Bieber, Bono, Eminem, Nicki Minaj, Dr. Dre, que também estão entre os citados como escolhidos para comandar a nova ordem mundial. A grande teoria da conspiração envolvendo os Illuminati acredita que a sociedade secreta quer criar uma nova ordem mundial e, para isso, usaria pessoas de influência mundial para promover os seus ideais.
Algumas pessoas acreditam que os Illuminati controlam o mundo até hoje. E com os avanços da internet, essa visão foi sendo disseminada por todos os cantos do mundo. Muitos acreditam que a sociedade secreta seria tão discreta a ponto de conseguirem ter todo esse poder sem que as pessoas se dessem conta disso. Como muitos membros da Ordem dos Illuminati se misturaram aos maçons e vice-versa, é difícil julgar o sucesso dos Illuminati. Mas a maioria dos historiadores acredita que o grupo original só conseguiu ter uma influência moderada e, de fato, não existe mais. Sobre uma possível nova ordem mundial, a expressão voltou à tona na década de 2020 associada a outras teorias, como a do Great Reset ou Grande Reset, que poderia ser trazido como grande recomeço ou grande reinicialização. Como diz a agência pública, essa outra teoria começou a ser difundida após o Fórum Econômico Mundial de 2020. Em sua 50ª edição, o evento foi chamado de The Great Reset, por propor a retomada da economia mundial com a diminuição da desigualdade social e melhoria de diversos setores pós-pandemia. O termo acabou sendo emprestado por conspiracionistas, inclusive o fundador do fórum, Klaus Schwab, também teve seu nome envolvido nessas teorias. Você aí. Acredita que um pequeno grupo poderia dominar todo o globo terrestre nos tempos atuais? Ou isso também seria uma forma de darmos poder aos Estados Unidos, por fazerem parte de uma grande potência mundial? Diz aí nos comentários.